Oi, Paty. Então, o curso de alquimia, né? Alquimia é um tema que ele é um pouco denso, né? O Jung escreveu bastante sobre ele nos últimos anos de pesquisa, né? Então, preparar ele foi trabalhoso, assim, porque para você falar de alquimia, normalmente você tem que usar muitas referências para tentar explicar o que a alquimia é. Não dá para falar de um texto só, se você quiser elucidar o significado dos textos alquímicos. Você tem que pegar várias referências para você ir repetindo elas e aí deixando nítido qual que é o padrão que unifica essas ideias, né? Foi esse o método de estudo que o Jung usou para começar a falar de alquimia, né? E aí, quando a gente vai falar, a gente tem que seguir por esse mesmo caminho também. É. Jung ficou quantas décadas estudando alquimia? Olha, ele começou por volta de 1928, né? Quando ele vai receber o texto do Segredo da Flor de Ouro, do Wilhelm. E aí ele, desde o começo você consegue ver que tem algumas referências aos textos alquímicos. Por exemplo, já no volume 8 você vê alguns desses, ele fala de alguns alquimistas, então ele já conhecia alguma coisinha, né? Mas a partir ali de 1936 ele começa a pegar mais firme, assim, né? E focar cada vez mais na alquimia mesmo. Então, os últimos 20 anos ali da carreira dele, foi que ele ficou bem firme no estudo de alquimia mesmo. Uhum. Tanto que na obra dele tem vários livros, né, que falam de alquimia. Tem estudos alquímicos, psicologia e alquimia, mistério conjunctionis. Onde Isso. mais a gente encontra alquimia? O Mistério Conjunctionis, eles são 3 volumes, que são só de alquimia, e são volumes grandes, né? E também, na segunda parte do volume 16, ele vai fazer uma interpretação do texto Rosário Philosophorum, que é um tratado de alquimia, e vai explicar como esse texto representa a transferência, né? O processo de transferência na análise. Esse Uhum. texto, e por incrível que pareça, assim, ele é pequenininho assim, mas ele recomenda que você leia o Psicologia e Alquimia, que é um livro bem maior, antes de ler esse, porque senão você não vai entender nada. Uhum. Então, Eu acho que por isso que foi tão importante assim você trazer esse curso para a gente, né? Porque Jung ele vai falar muito de alquimia. Então, para entender a psicologia analítica, a gente precisa entender do que ele está falando, né? E é muito difícil chegar, dar de cara com a obra completa de Jung, com esse monte de texto, com esse monte de escrito sobre alquimia e falar por onde eu começo, né? é, exatamente, né? É bem difícil de você começar a entrar no estudo de alquimia mesmo. Lógico que, assim, psicologia e alquimia é o melhor lugar para começar, porque é um exemplo de caso, né? Mas, de qualquer maneira, é bem difícil entrar sozinho, né? Se você não entender muito bem do método que o Jung usa Uhum. para abordar esses temas, né? Então, enfim, é legal você ter alguém que tem uma base para ir te ajudando, assim. É. Porque o que Jung vai fazer, se eu entendi correto até agora, é um paralelo entre o processo alquímico e o processo que nós passamos durante a vida e que a gente vai encontrar na análise dos pacientes. É isso, não é? Exatamente. Então, o que acontece, né? O Jung, depois que ele ficou, então, muitos anos, a gente está falando, ele vai entrar ali por volta de 1930, que ele vai começar a falar de alquimia. Ele já está, então, tratando pacientes há muito tempo, analisando muitos sonhos, e aí ele começa a ver que existem padrões que se repetem. São padrões esquisitos e que ele não sabe o que fazer com aquilo até então, mas ele tem ali as mandalas guardadas, ele tem aquelas coisas, né? Uhum. E aí, quando ele encontra os textos alquímicos, ele vê que é muito parecido com o que surgia nos sonhos dos pacientes. Mas é só porque ele já tinha esse material empírico muito grande acumulado que ele Uhum. consegue fazer essa relação. E aí que ele vai entrar nos textos alquímicos. E por que que a alquimia ela acaba sendo mais útil que a mitologia para você entender os sonhos? Porque a mitologia ela é um produto que é refinado pela civilização. Ela é feita pelo coletivo e vem daquele material bruto, meio caótico, que as pessoas vão refinando, vão tornando mais coerente para passar uma mensagem. Então, quando você pega a mitologia, ela já foi trabalhada por gerações e está numa forma bem definida, né? Isso ele vai falar, por exemplo, do sistema de conhecimento dos hindus. A mitologia deles é muito bem estruturada. Uhum. Só que quando
você pega um sonho individual, ele não é assim. Você olha para ele, ele é muito caótico na aparência dele. Não é tão fácil assim você ver uma estrutura nele. E os textos alquímicos são mais parecidos com um sonho individual. Eles são mais caóticos porque eles são produtos de uma pessoa só. Então, o alquimista está interagindo com a matéria no laboratório e anotando as fantasias dele, as coisas. Então, você consegue ter um paralelo mais próximo com o que você vê na clínica. Maravilha. Então, por isso que é importante, né, a gente entender por que Jung foi estudar alquimia, né? E também entender essa questão dos processos, porque nós, enquanto psicólogos, vamos encontrar isso com os pacientes. Exatamente. E depois que você pega assim uma certa familiaridade com os símbolos alquímicos, né? É impressionante a quantidade de paralelos que você encontra de coisas que o próprio paciente não faz ideia, né? De por que aquele conteúdo tem aquela forma. Isso mesmo em coisas de criança, em sonhos que crianças têm, ou desenhos que elas fazem. Mas intuitivamente eles vão fazendo e você percebe uma relação muito próxima com os textos, os símbolos que aparecem nos tratados alquímicos, né? Legal. E aí você separou o minicurso em 3 aulas, né, Gui? Fala um pouquinho para a gente qual foi o seu critério de separação das aulas. Então, na primeira parte, então, eu separei em três tópicos, né? Que a primeira parte eu entrei mais do pensamento alquímico, propriamente dito, né? Então, eu vou falar um pouco da história da alquimia e da forma como os alquimistas viam o mundo. Então, para a gente entender como o alquimista vê o mundo, né? Antes da gente começar a pensar no significado psicológico, a gente tem que entender como eles de fato viam a realidade, né? Então, para fazer isso, eu vou pegar a história de vários mitos dos ferreiros, dos mineiros que vêm, né, que vão se construir ali na base da alquimia, até chegar nas ideias alquímicas propriamente ditas ali na Grécia, né, e no Egito, e depois no final da Idade Média, no Renascimento, até a modernidade. Então, a alquimia está em toda a história ocidental, para a gente entender de onde essas ideias vieram e até o ponto que elas chegaram e com que tipo de problemas elas lidaram. E aí eu tenho que fazer um estudo comparativo grande para mostrar que isso aconteceu em várias culturas. Então, eu vou falar da alquimia indiana, da alquimia chinesa, da alquimia grega, egípcia, para mostrar que isso é um padrão universal, não é uma coisa estrita de uma determinada cultura. Porque só quando a gente faz essa comparação que a gente começa a ver os padrões. E é por isso que o Jung faz tanto essas comparações. Então, essa foi a primeira parte do curso, que pode ser um pouco mais densa, assim, né? Porque são várias ideias introduzidas ao mesmo tempo. Na segunda parte, então, eu vou pegar esses símbolos, que a gente vai ter extraído uma história central desses símbolos, e aí fazer a comparação com o significado psicológico que o Jung deu, né? Então, a comparação de o que esse simbolismo alquímico representa na vida do ser humano, que tipo de desenvolvimento ele representa, né? E aí eu dou um exemplo de caso para tentar linkar mais com a clínica, né? E na terceira parte eu falo um pouco das pesquisas com psicodélicos, né? Que foram assim, isso é uma pesquisa que eu mesmo fiz para fazer a relação dessas ideias do Jung com uma base biológica ou neurológica, né? Tipo, que tipo de padrão de funcionamento cerebral estaria relacionado com as ideias alquímicas, né? E qual que é a função desse padrão cerebral, de funcionamento cerebral. E aí a gente consegue ver um pouco disso nos experimentos com psicodélicos, né? Que é uma ideia densa, mas basicamente eles servem ali para um processo de reorganização da personalidade, né? Então, enfim, aí eu detalho um pouco mais no curso, que é uma coisa mais extensa, assim, mas é para dar essa atualizada nos conceitos alquímicos, para mostrar que eles têm também uma base neurológica, né? Uma coisa que está relacionada não só com o funcionamento psicológico. Então, você foi lá no passado, milênios atrás, para pegar a história, e aí você trouxe isso para hoje e comparou com os estudos modernos em neurociência, é isso? Exatamente, né? Então, tem isso, né? A ideia é fazer mais ou menos a estrutura do texto alquímico, que os alquimistas eles dividiam o método deles em unificação
do espírito, da alma e do corpo, né? Então, na primeira parte do curso, eu vou muito para a parte espiritual, que é a forma como os alquimistas viam o mundo mesmo, né? Que era uma obra, uma ciência sagrada, uma coisa religiosa, então a gente entra na visão deles. A segunda parte, que é a alma, né? Que é a psique, a parte psíquica, a gente vai entender o aspecto psicológico. E na terceira, a gente vai falar do corpo, que é a parte neurológica cerebral. Então, forma essa estrutura, né? Legal. Essa analogia. Bom, esse curso foram 6 horas, né, Gui? Ele está dividido em 3 vídeos de 2 horas, mais ou menos. E quem não pôde participar com a gente ao vivo, esse curso está gravado, então é só mandar a mensagem pelo WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e você pode assistir a gravação.